com a gente. Começar. Tudo bem, meninas? Quero já fazer uma pergunta para vocês. Vocês acordaram plenas hoje? Como é que vocês estão? Plenas? Estão bem? Acordaram com tudo lá em cima? Tudo tranquilo? Hoje é sexta-feira e é dia sempre de expectativa, né? Para quem não trabalha amanhã, né, é aquele, ai, graças a Deus, né, até sexta-feira. Mas, assim, já quero fazer essa pergunta, responda aí no teu coração como é que você está, né? Se você acordou num dia bom, ou talvez você nem sempre você acorda bem, né? Nem sempre, gente, a gente está bem, né? A gente acorda naquele dia em que a gente tá tudo, não, tô cheia de expectativa, tô cheia de gás, tô cheia de força. Tem dia que a gente acorda e a gente fala, assim, mais um dia, e não dá nem vontade de levantar, e não dá nem vontade de orar, não dá nem vontade de falar com as pessoas, né? Não sei vocês, eu sou aquela pessoa assim que de manhã, eu aqui com vocês, eu tenho mudado isso bastante, vocês têm me ajudado muito, mas às vezes quando eu trabalhava, eu aquela pessoa assim que eu acordava de manhã e eu gostava de ir no ônibus, não conversar com ninguém não. Eu abria a janela e olhar para o lado, e assim, mas às vezes acontecia de alguém vir e acabava conversando e era bom, era importante para mim. Mas eu sou assim muito de ficar quieta, né, de ficar calada, às vezes de manhã, só observando as coisas. E nem sempre a gente está naquele dia melhor, né? Mas a gente espera que esse dia seja especial para você, que seja um dia que o Senhor fale ao teu coração e transforme, né, esse dia aí num dia pleno, né? Amém? Vamos orar, meninas? Vamos orar. Papai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que transforma cada circunstância, cada momento da nossa vida, Senhor, em algo bom. Tu és o Deus que pega cada experiência nossa, cada temperamento nosso, nosso jeito de ser, Senhor, nossa personalidade, Senhor, e molda para ser conforme a tua vontade. Nós te agradecemos por isso. Deus, louvado seja o teu nome, por cada uma mulher que está aqui nessa manhã, Deus, e que acordou e a sua expectativa de vida está no Senhor. A sua fonte de vida, a sua esperança é o Senhor, Deus. Nós te agradecemos por isso, porque nós não pomos a nossa confiança na nossa força, na força do nosso braço, daquilo que, ó Deus, o mundo pode nos oferecer, mas daquilo que o Senhor pode nos oferecer. Fala conosco nessa manhã, nos conduz aqui na tua palavra, Senhor. Nós estamos desejosas, Senhor, de ouvir, de aprender do Senhor todos os dias. Ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas. Bom dia. Oi, não é Luiz, não, é a Ju. Tá aí. Bom dia, Ju. Seja bem-vinda também. Meninas, hoje Salmo 73, né? Vamos lá no Salmo 73. Rô, nossa leitora, são 28 versículos. 28 versículos. Fica à vontade, Rô, para nos conduzir, por favor. Amém. O problema da prosperidade dos maus. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência,
pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror. Como acontece com o sonho quando alguém acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares desprezarás a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Que tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e é minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Amém. Amém, amém. Meninas, Salmo 73, inaugurando aí o terceiro livro dos Salmos, né? A terceira fase, né, dos Salmos aí. E é um salmo assim muito conhecido, a gente fala muito dele, né? Desse salmo aqui. Foi um salmo feito pelo Asaf. Asaf era um dos líderes do louvor, né, da equipe de Davi. Era um companheiro de Davi, Asaf, Emã e Jedutum. Não sei se vocês já ouviram esses nomes na Bíblia, mas eram três homens que Deus tinha designado, né, e Davi escolheu para serem líderes, né, eram cabeças, como se fala, cabeça de paz. Eles eram líderes daqueles que lideravam o louvor, né? Então tinham as equipes, os turnos que Davi instituiu para adorar diante do Senhor, e o Asaf aqui fala que ele era um dos mestres da música, ele era como se fosse um maestro, né? Então ele compunha e ele liderava ali os filhos, né? Nesses turnos aí de adoração diante do Senhor. Ele era um levita, né? É uma bênção aqui, a gente inaugura essa sessão aqui do livro com um salmo de Asaf, né? E só que Asaf, gente, não acordou pleno, né? Era um dia que Asaf não tinha acordado pleno naquele dia, não estava vendo tudo com os olhos bons, né? Com os olhos belos, maravilhosos, né? Apesar dele ser ali um líder, apesar dele ser um líder de adoração, era um ministro na casa de Deus, era um chegado ao rei, e Asaf, naquele dia, Asaf não acordou pleno. E esse salmo vem falar isso para a gente. Tem dia que a gente pode ter a posição que tiver, e a gente pode ser mãe, né? Vou falar como mãe aqui, né? Nós mulheres, a gente pode ser líderes na igreja, a gente pode ser líderes no trabalho, o que for, mas tem dia, às vezes, que a gente não acorda bem. Isso é natural, né? É natural do ser humano, né? Tem dias que a gente acorda e nem tudo está bem, nem tudo está bem. E a gente vai vendo o Asaf aqui observar os ímpios, né? Ele põe os olhos nos ímpios, né? Ele começa aqui falando, né? Certamente Deus é bom, mas quanto a mim, ele começa a confessar, os meus pés quase tropeçaram, porque eu fiquei observando o mundo. Olhei para o lado, né? E vi que a grama do vizinho era mais verde que a minha, que havia uma diferença, que eu, assim, ralo pra caramba, acordo 5 e pouca da manhã, né, para deixar minha casa organizada, para ir trabalhar, para deixar as coisas organizadas para os meus filhos, ralo pra caramba para dar o de melhor para eles, tentar ajudar na escola, ser uma boa mãe, né, ser uma boa esposa, faço tenho que ralar todo dia porque tem boletos para pagar, né? E quando eu olho para o lado, eu olho lá o ímpio, aquela pessoa que não está nem aí,
aquela mulher que acorda depois das 8, 9 horas da manhã, vai direto para a academia no seu carro, com o corpão, né? Tem dinheiro, né? Final de semana tem sempre amigos, churrasco na casa dela e ela está plena, né? Sempre maravilhosa, sempre linda para ir ao shopping fazer compras. Gente, é uma realidade e que, assim, às vezes tem dias que você acorda e você se cansa. E a gente vê aqui a Asaf observando isso, né? Observando os ímpios, olhando, né? E em relação aos ímpios, né? Aqueles que não temem ao Senhor, ele fala que algumas coisas aqui a partir do versículo 6, ele fala que eles vestem o orgulho como um colar, né? E ele fala assim que eles se vestem de violência, que eles fazem brotar maldade deles mesmos, que eles transbordam de maquinações, quer dizer, de projetos maliciosos, eles falam com má intenção, ameaçam o oprimido, e parece que nada atinge eles, né? Mas, assim, eu não sei para quem que eu vou falar especificamente isso essa manhã, mas, assim, eu quero que isso entre no teu coração, que nem sempre a prosperidade é sinal da bênção de Deus. Nem sempre, porque às vezes você pensa assim, poxa, eu estou aqui ralando para caramba, eu me esforço, eu vou à igreja, eu tenho orado, tem dia que eu não tenho forças para orar, mas eu temo ao Senhor, e nada acontece comigo, as coisas estão, pelo contrário, acontecendo diferente, né? Estou passando por dificuldades na minha família, às vezes você pensa nesse sentido, e aí você relaciona, você logo pensa, olha, eu estou fazendo alguma coisa de errado, tem alguma coisa errada dentro da minha casa, tem alguma coisa errada porque não vejo a bênção do Senhor, né? Então, significa que se aquele do lado prospera, é porque ele está com Deus, é porque Deus está abençoando a vida dele. Se eu não prospero, é porque eu estou em pecado, eu estou errando. E não, nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Sinal, prosperidade aparente, nem sempre é sinal da bênção de Deus. Isso a gente viu aqui. Nem sempre é sinal. Essas pessoas que prosperam, muitas vezes estão com as suas vidas livres aí, correndo soltas, né? Elas estão cheias de violência, e são aquelas pessoas que Deus, infelizmente, vai rejeitar no dia final. E muitas vezes você está passando por privações, por situações difíceis, você tem que lutar muito, mas Deus está contigo. É isso que Asaf fala aqui. Mas o Deus vivo, o Deus presente, aquele Deus maravilhoso, está comigo. Só que Asaf não esconde que ele sentiu inveja. Aqui ele fala no versículo 21, ele fala assim, no meu íntimo eu senti inveja. Ele confessa, sabe? Ele abre o coração, ele não maqueia, não, ele fala logo a verdade. Eu senti inveja mesmo, mas aí ele reconhece, contudo, o Senhor sempre está comigo, mesmo no dia da minha aflição, mesmo no dia mau, sabe? Aquilo que a gente já falou sobre o azeite, a prensa do azeite passando sobre a tua vida. Muitas vezes é aquela prensa dobrada, já passou uma, já passou a segunda, a terceira, e vem mais prensa ainda para espremer mais ainda a tua vida. São provações, são situações difíceis, mas vai sair um azeite da tua vida, esse azeite que realmente vai dar valor, vai dar sentido à tua vida, sabe? As prensas, as provações tiram o melhor do crente, tiram o melhor do servo de Deus, aquele que serve, que está na presença de Deus. Quando passa essa roda pesada, as prensas, as situações difíceis, né? As tempestades, muitas vezes, que a gente acha que está vindo a bater sobre a nossa vida, e isso só vai tirar o melhor de você. Você vai sair mais experiente, mais forte, mais resiliente, mais corajosa do outro lado. A prensa sobre você não te mata, ela pode te esmagar, mas ela vai extrair de você o melhor azeite. O azeite extra virgem é aquele azeite que é o melhor da prensa, passando sobre a nossa vida, né? E Asaf experimenta isso aqui, né? Ele começa a dizer aqui, a partir do versículo 21, eu agi como insensato. Tem dia que eu acordo, olho para o lado e eu falo, olha, meu Deus, o que está acontecendo, né? Ele se torna assim insensato, é o que ele diz aqui. Mas sabe aquele dia que você acorda e às vezes acontecem certas coisas que depois você vai pensando ao longo do dia e você fala assim, como é que eu fui estúpida? Como é que eu fui insensato? Por que que eu fiquei pensando isso? Né? Por que que eu agi assim? Né? Deus
ao Senhor, né? Você percebe, puxa, quando eu estou na presença de Deus é que eu enxergo, eu vejo quem eu sou. E ele fala, quando eu entrei, eu vi a diferença. Eu vi a diferença, eu percebi a diferença. E aqui nos versículos finais eles falam assim, os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis os infiéis, mas para mim bom é estar perto de Deus. O que é o melhor para nós? Do que ter a nossa vida toda certinha aqui, toda cheia de aparente prosperidade, mas estar longe do Senhor. Ele fala assim, não, bom para mim é estar perto do meu Deus. O meu corpo e o meu coração podem até fraquejar, fracassar, né? Mas Deus é a força do meu coração. Que nessa manhã você fique com essa palavra, sabe? Que você, assim, acorde, mesmo que você não tenha acordado naquele melhor dia, você reconheça que, como Asaf, que você está fazendo comparações, que você está cansada. Tem dia que a gente acorda e a gente está cansado da mesma luta de todos os dias. Mas perceba uma coisa, quando você entra no santuário, você tem o melhor presente. Isso eu queria chamar a nossa atenção aqui nessa manhã, sabe? Você ainda aqui cansada, ainda aqui lutando, ainda com está passando sobre o teu coração, te trazendo tribulação, sabe? Você tem a presença do Senhor. Que você, nessa manhã, saiba disso. Você tem o Espírito Santo morando em você. Essa é a diferença entre você e o ímpio. Não há coisa maior, não há poder maior do que o Espírito de Deus habitando dentro do teu coração. E ele pode falar contigo, ele pode acessar o teu coração. O Espírito Santo tem acesso, ele tem intimidade contigo. Ele pode te tocar, ele pode te amolecer, ele pode te convencer, como ele pode também te dar vitória, o Espírito Santo que vai te dar as palavras certas na hora da oração, porque muitas vezes a gente não tem palavras, a gente não consegue nem orar como convém, né? A gente não consegue, mas o Espírito Santo ora, intercede por você com gemidos inexprimíveis, aquilo que os ímpios experimentam aqui na terra. Não, as tuas orações, sabe, a tua entrada na presença de Deus, ela é eterna, Deus não se esquece. A Bíblia fala que Deus recolhe as nossas lágrimas. Imagine as lágrimas de uma mãe, imagine as lágrimas de uma mulher que luta, né? Uma mulher que está aí se levantando cada manhã, a despeito das suas situações, a despeito do dia bom ou dia mau, ela se levanta e ela caminha em fé. Você vive por fé. E assim, o Senhor vai te honrar, em nome de Jesus, a gente crê nisso, sabe? As tuas lágrimas, as tuas orações, aquilo que você tem lutado, os teus feitos, tem efeito na eternidade. Você já pensou nisso? Sabe? Não acaba aqui como essa prosperidade dos ímpios, as maquinações deles, as maldades deles vão ficar aqui, mas aquilo que você planta no nome do Senhor são para a eternidade. Então, mulher, acorde plena, ainda que você não tenha acordado plena, que o seu dia seja pleno, porque o Espírito Santo está atuando na tua vida, ele te convence, ele te lembra de quem você é, ele te lembra de quem é o teu Deus, ele te lembra dos feitos do teu Deus, ele te lembra das maravilhas que o Senhor já operou na tua vida. Olha para o teu passado, olha para trás e veja onde o Senhor já te colocou, sabe? Teve momentos que você pensou que não ia suportar, mas o Senhor te pôs de pé de novo e o Senhor te dá força para você continuar lutando. Há uma família esperando por você. Há filhos esperando por você, há um marido esperando que você seja quem você é, que você se posicione para que ele seja alguém também. Muitas vezes a gente olha para o marido e pensa, poxa, ele não está do meu lado como eu queria, mas pensa que você pode transformá-lo naquele homem que você deseja, por causa do Espírito Santo atuando na tua vida. As tuas palavras, que o Espírito Santo use, sabe, que o Senhor use com poder aquilo que sair da tua boca, as tuas atitudes, até o teu semblante, a maneira como você trata ele, que o Senhor molde, que o Senhor use para glorificar o nome dele e para te levantar, para que todos os teus dias, mesmo que ao redor aparentemente não há uma plenitude de vida, mas dentro de você há um turbilhão de vida, a vida pulsando por causa da graça e do poder do Senhor. Receba essa palavra nessa manhã. Eu sei que Asaf aqui teve momentos em que ele falou, olha, eu fiquei embrutecido, meu coração endureceu, sabe, quando eu pensei que eu não ia mais receber mais nada de Deus e que o ímpio tinha tudo, que ele prosperava e eu não.
Mas aí quando ele entra na presença de Deus, é isso, quando você entrar na presença do Senhor, sabe? Se você derramar o teu coração diante do Senhor, você vai ver o quanto você é abençoada, o quanto você é bendita, você é filha, você é amada, você é resgatada, você é aquela pessoa em quem o Senhor pode trabalhar, com quem o Senhor fala todos os dias, para quem ele deseja revelar as grandes verdades dele. Amém, meninas? Que você receba essa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Que essa sexta-feira, que esse final de semana, seja assim cheio, cheio desse poder, cheio dessa graça, desse amor ilimitado de Deus que Ele dispensa para nós todas as manhãs. Amém? Amém, Fabi? Quer falar alguma coisa? Eu acho que a Pri quer falar. Pri quer falar? Ela está na rua, o que ela falou, aí não tem como ela falar. Vai sair um pouco de barulho. É, que ela está na rua, está com Que dificuldade. pena, Pri, não dá para a gente ouvir. Mas se você quiser gravar e mandar lá, eu acho que vai ser importante. Se quiser escrever, se quiser gravar, fica à vontade. Em nome de Jesus. Tá completa aí, deixa Jesus te usar. Amém, Amém. amiga? Amém. Fabi, ora por nós. Ora Amém. por nós hoje. Amém? Que salmo poderoso, né? Poderoso. Como você falou, né? Ele olhava a bênção das outras pessoas até que ele entrou no santuário do Senhor, né? Quando a gente olha para o Senhor, ele muda a nossa visão, queridos. Amém. Ele traz clareza, ele traz a paz, ele mostra que nele, somente nele, a gente tem refúgio. Amém? Vamos orar e agradecer por isso, né? Amém. Jesus, nós queremos te honrar, te louvar essa manhã. Deus, quando eu abri a minha Bíblia, meu coração se alegrou essa manhã. Quão bom é ter esse grupo no qual podemos aprender um pouquinho do Senhor toda manhã, Jesus. Isso para a gente é um privilégio. Obrigada, Deus, pela vida da Rô, que está sempre disposta, está trazendo essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem dado continuidade, Senhor, nesse devocional. Muito obrigada. Obrigado, Deus, por esse salmo. Esse Salmo 73 é um salmo que desperta a gente para olhar para Ti, para voltar para o Senhor. Às vezes mesmo, no decorrer da vida, a nossa visão, Senhor, vai para lugares que não é da Tua vontade. Mas graças a Deus pela Tua graça e a Tua misericórdia que o Senhor nos desperta, muda o nosso olhar. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é aquele que arruma a rota da nossa vida. Obrigada, Jesus, porque Asaf pôde contemplar a Tua presença e ver que é muito melhor estar na Tua casa, na Tua presença, porque há plenitude, como diz a Tua palavra. Senhor, nós entregamos para Ti esse dia. Muito obrigada, Deus, por cada mulher que está aqui. Abençoa cada uma. Jesus, direciona os pensamentos. Se tem alguma visão, Senhor, sendo distorcida, nós oramos para que o Senhor, no nome de Jesus, traga clareza, traga percepção do céu. Todo engano de Satanás, toda seta, ó Deus, que faz trazer peso, trazer, Senhor, medo, angústia. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, arranca e traz a tua paz sobre nós, a paz que excede a todo entendimento. E, Senhor, que possamos ver sempre a tua bondade, o teu amor e o teu cuidado. Nós entregamos para ti essa sexta-feira. Conduz ela, Senhor. Nos faz bem-aventurados. Nós oramos e te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Que Deus abençoe você. Qualquer impressão que ficar no teu coração, né? Qualquer coisa que você queira falar também, coloca lá no grupo. A Ju sempre coloca lá uma sugestão de uns louvores, né? Pra gente, é uma bênção. E aquilo que você quiser falar, a Pri também, coloca lá no grupo pra gente, tá bom? Mesmo que você grave, escreva, tá bom? Deus te abençoe. Tenha um dia pleno, cheio da presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, meninas. Fiquem com Deus.